Nós temos 9 perguntas entabuladas, candidatos. Eu gostaria de começar, não perder muito tempo, 1 minuto para o diretor César Ferreira, em vários eixos aqui: energia, sim, agricultura, mobilidade, planejamento, gestão de recursos hídricos e dívida do Estado. Então nós elencamos 9 diretores aqui, começando pelo César Ferreira, nosso diretor administrativo, oriundo da Emater, para fazer a pergunta sobre o setor energético. Depois, passadas essas 9, nós partiríamos para outras perguntas complementares e depois uma rodada final para uma interface. Nós fizemos uma combinação aqui, não avisamos o presidente. Eu vou passar para o Gustavo, ele faz essa. O Diego faz essa, depois eu faço outra. Tá. Me passaram a perna já, então. Tá bom. Tá aqui, ó. Só que me devolve isso aqui. Tá bom. Então, Diego, 1 minuto e o candidato pediria 5 minutos para responder a pergunta. Primeiramente, parabéns aí ao candidato Jair Jorge. Faz um ano que o Jair esteve aqui, né? Você me lembrou, até tiramos uma foto. Fiz uma visita a vocês. E também parabéns, diferente de 2014, que estivemos todos pré-candidatos a governadores e candidatos a governador aqui. É o primeiro que trouxe uma apresentação aqui. Se viu que trabalhou, não veio só no discurso. Acredito que tu mesmo tenha trabalhado ali com seus assessores ali, pensado nessa. Eu não tenho ghostwriter, não. Parabéns. Eu mesmo escrevo minhas falas. Como oriundo do setor elétrico aqui, somos 13, eu, Chirari e o Gustavo, a gente elaborou uma pergunta aqui. O Grupo CE, sobre energia elétrica, né? E as privatizações, não vai fugir esse tema da campanha, a gente acredita, então, que vai ser forte, vai ser um dos temas fortes da campanha. O Grupo CE é forte e lucrativo, foram mais de 700 milhões de reais de lucro nos últimos 2 anos. Todavia, a distribuidora vem sofrendo, a distribuidora CED vem sofrendo pela incapacidade de investimentos, que pode ser suprida com a alienação de alguns bens da holding do Grupo CE, investimentos que são da CGT. Esta injeção de recursos seria suficiente para o reequilíbrio econômico financeiro da distribuidora, sem onerar o acionista majoritário, o governo do Estado. Como governador do Estado, o senhor considera uma alternativa à privatização? Não. Não está na minha agenda a privatização. Não, como eu falei antes, o problema não é se o Estado é grande demais ou pequeno demais. Isso é irrelevante, não é a questão central hoje. É se o Estado funciona. Nós temos que fazer o Estado funcionar. Essa é uma agenda ultrapassada. Infelizmente, tem um setor do nosso Estado que ainda vive na cabeça dos anos 80. Se a Margaret Thatcher estivesse viva, ela não faria a privatização hoje. Ela buscaria outros caminhos, parcerias público-privadas, outros mecanismos. Mas nós ainda cultuamos os anos 80, né? Achamos que a privatização vai ser a solução. Não é. Nós temos que buscar, né, primeiro, uma gestão mais eficiente. Vocês já apontaram saídas, eu também acredito que a CE ela tem saídas. Muito se deve à gestão, a crise dela também é fruto de gestão temerária, porque, né, eu concordo que o engenheiro tem que ser bem remunerado, mas não tem sentido. Nós temos uma diferença tão profunda entre o mercado e o Estado. O Estado não pode ser paternalista. Não defendo, veja, eu defendo o Estado, mas eu não defendo um Estado surreal. O Estado tem que ter uma conexão entre o mundo real e o mundo, né, e o mundo funcional. Então nós temos que ter, né, essa conexão. Então, efetivamente, eu entendo que a gente tem condições sim de recuperar a CE. A CE é importante. Veja, foi feito um modelo tripartite, certo? 2 empresas privadas e uma empresa pública. Quando foi feito esse modelo, exatamente para gerar uma empresa espelho. Quer dizer, de novo, nós estamos caminhando para um monopólio privado, porque nós vamos vender a CE como eles querem e vai jogar para o colo dos chineses? É isso que nós vamos fazer? Então, nós vamos de novo retroceder 60 anos. Por que o Brizola fez, né, encampou, já existia a companhia, né, a Comissão Estadual de Energia, por que ele criou? Exatamente porque nós tínhamos blackouts, nós tínhamos uma falta de energia. O Rio Grande do Sul tinha que sair de uma economia agrícola para uma economia industrial. Ninguém fazia sem energia. E existe um binômio que ele e o Juscelino fizeram, ambos foram governadores, que é energia e comunicação. Tu não faz um processo de industrialização sem essas 2 coisas. E por isso ele fez lá a CRT e por isso ele fez a CE. Então é necessário efetivamente entender a CE como uma empresa, né, porque nós não temos hoje capacidade de concorrer, a tecnologia não nos permite, talvez daqui a alguns anos seja possível, hoje não, né? Do ponto de vista tecnológico, né, a gente pode dar um salto no sentido de ter redes, né,
que possam ser compartilhados, mas isso ainda tem muito chão pela frente, não é possível agora, não está no nosso horizonte. Mas, né, nós temos um monopólio em cada região, onde tem lá uma concessão. Agora, nós temos uma empresa reguladora, uma empresa pública que estabelece um mecanismo. Eu não abro mão desse papel, né, porque eu tenho um receio profundo de nós avançarmos por ficar na mão dos chineses. Né. Eu acredito também que a CE ela pode ser um elemento indutor de novas tecnologias. Veja, a Alemanha ela tem hoje 34% da sua matriz fruto da energia fotovoltaica e eólica. Isso começou há alguns anos, uns 10 anos, com a Merkel, e a meta deles é chegar em 2040 e ser 100%. Nós precisamos avançar aqui na geração, mas não na geração só grandes geradores. O estímulo para que o usuário se transforme num gerador, que é o que a Alemanha vem fazendo com muito êxito. E veja, as condições geográficas de latitude da Alemanha, inclusive, são muito mais difíceis do que a nossa, né? Então, eles estão fazendo isso, nós temos que ter capacidade. Veja, existe uma política importante de biomassa, aliás, foi feito um bom trabalho do Estado, que tem o Atlas de Biomassa, ele foi muito importante, né, para que a gente possa, e tem que ter um elemento indutor, a CE pode ser um indutor dessas duas ideias, placas fotovoltaicas e estações de unidades de biomassa. Então, quem induz isso? Vai ser o RGE que vai fazer isso? Não, né? É o papel da CE. Então, eu penso que este digamos, um elemento. Isso é preciso a ação do Estado. Né? É preciso também a gente avançar. Né? Nós temos hoje, está dentro do polo de energia, a questão do carvão. Né? Hoje está se avançando para a ideia do polo carboquímico, que é importante. Nós temos que fazer um debate com o país sobre isso, porque nós temos um preconceito, quer dizer, a Alemanha produz, outros países produzem termoelétricas, nós já temos uma tecnologia de ponta para isso, então eu defendo a CE, mas tem que ter gestão, tem que ter qualidade, tem que ter um projeto energético para o Rio Grande do Sul, que não pode ficar nas mãos de uma empresa privada, um monopólio privado. Então nós temos que ter a competição e eu acho que esse é o papel do Estado. Então essa é a minha visão e obviamente essa diversificação da nossa matriz energética que passa para energia fotovoltaica, eólica, e também a biomassa, o carvão, portanto diversificar um pouco mais, além das PCHs que eu já havia falado antes. Ok, obrigado, candidato. Dentro do tempo, 5 minutos. Pergunta seguinte, na questão da agricultura, Zambujo. Bem, candidato Jário, eu quero me cumprimentar também pela apresentação, dizer que eu tive uma experiência com o Jário como prefeito de Canoas, e onde ele implementou lá, por iniciativa dos profissionais da prefeitura, um plano de cargos, observando o salário mínimo profissional na sua base. Então, por isso eu acho que já tem assim uma visão importante da valorização, e falou isso aqui, a gente tem certeza que já colocou em prática, então nós temos certeza da sua boa intenção em relação a isso. Na questão que me toca aqui, candidato, é a questão da agricultura. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem, o Brasil inteiro, mas o estado aqui especialmente, nós temos aqui o Cláudio da área de máquinas agrícolas, é um estado que a produção primária é o sustentáculo deste estado. É uma das grandes riquezas e potencialidades que nós temos aqui no estado. Apesar disso, o setor, na esfera pública, o que a gente observa é uma diminuição de orçamento muito significativa, e que talvez isso não esteja adequado à importância que o segmento tem para o estado. Nós tivemos agora, recentemente, a desativação da FEPAGRO, para nosso desgosto. Menos mal que o IRGA está mantido, que é uma instituição importante na área do arroz aqui, de pesquisa, de incorporação de tecnologia. A gente nota aqui no estado, especialmente naquelas regiões mais deprimidas, uma coisa nova e importante, que é a diversificação. Oliva, vinho na fronteira, numa zona tradicional de pecuária. Bom, isso tudo vem se desenvolvendo, soja e vem se desenvolvendo apesar do estado. A pergunta objetivamente é que medidas, como é que o senhor pensa, qual é a importância do governo do estado neste setor, como organizador, como planejador, como fomentador, como
implementando assistência técnica, que tem uma pergunta mais específica depois aí sobre a Emater, né? Sim. Então não sei se podia fazer junto, quem sabe, né? Enfim, como é que o senhor enxerga esse setor, essa potencialidade toda, né? Temos alguns problemas pontuais, o caso do vinho com uma alta tributação, né? Uma indústria que tem tudo para... Não é competitiva hoje em função dessas questões. Como é que o senhor vê o papel do Estado, que tipo de política o senhor pretende adotar para esse setor? Então vamos engatar outra com o César, só que tem que ser mais sucinto, né? Que já passamos do tempo. Sim, Ele tomou teu tempo, César. Eu tenho esse problema. O senhor não me cortou? Ele foi 1 minuto e 50. É o seguinte, nesse contexto todo aqui, a Emater é o principal instrumento que o governo tem, que o Estado tem, né? E que os governos utilizam, às vezes equivocadamente, para implantar essas políticas. É uma entidade que existe há 63 anos, consolidada no Estado. No último ano aqui atendeu mais de 230 mil famílias, repassando políticas, elaborando projetos, enfim, na área da assistência técnica, econômica, social e de extensão rural, mas passa por problemas, né? Especialmente 2 grandes baques, né, nos últimos anos no governo Ieda e agora no governo Sartori, com redução drástica de orçamento. Né? E também com redução, assim, com desqualificação da gestão, que a gente vem observando nos últimos anos. Né? Recentemente, agora, nos últimos dias, saiu uma notícia de condenação da presidente da Emater por corrupção e improbidade administrativa no governo Ieda. Então, objetivamente também com relação à Emater, a gente queria saber assim, quais são as ideias para dotar ela de recursos para executar sua missão, porque ela é responsável por esse contexto aí, diretamente pelo contexto do agronegócio do Estado, e para fazer a gestão dela de forma qualificada, né? Com pessoas qualificadas nos cargos corretos. Ok. Foi o dobro do tempo, pessoal. Vamos se conter um pouco mais. Sua palavra, então, 5 minutos. Tá bem. Veja, a agricultura e a pecuária é a nossa fortaleza, né? Então nós temos que ter uma política que trabalhe o tradicional e inovador, né? Nós temos que ter uma política que é igual e é diferente, né? Para o agronegócio e para a agricultura familiar, né? Mas não importa se é grande propriedade ou pequena propriedade, ambos têm que ter um denominador comum, que é a tecnologia. Né? São inovações importantes para aumentar, verticalizar a produção. É claro que se nós olharmos, né, nos últimos 40 anos, nós tivemos avanços importantes. O plantio direto, que é uma invenção nossa, nós somos desbravadores da soja, né? Fomos lá o primeiro lugar no Brasil a plantar soja, mas o plantio direto foi uma grande inovação e nos permitiu esse boom, esse crescimento, coisa que os americanos, por exemplo, né, têm mais dificuldade em razão do clima, né, do inverno, da neve, do gelo. Então eles têm que ter, isso acaba tendo, né, uma série de... afeta o meio ambiente, né, aquele sistema mais tradicional, né, da agricultura. E, portanto, nós tivemos uma inovação importante, saltou aí de 30 sacas por hectare para 65, 70, 80 sacas de soja por hectare. Esse é um grande avanço e essa produtividade é que tem garantido, né? Porque nós temos um problema sério de logística. Eu queria lembrar aos senhores que a agricultura ela gasta hoje 20% do PIB do que ela gera, portanto 20% para logística, gasta 20%, no Brasil é 19%, nós temos 1% da FEB no Brasil, e nos Estados Unidos é 8%. Veja o que nós temos que aumentar de produtividade para competir com os Estados Unidos. Se nós temos 20%, eles são 8%, tem 12% aqui que nós temos que investir, que poderia ser um ganho nosso se nós tivéssemos um investimento também em infraestrutura. Então o que fazer, né? Primeiro, né, olhar um pouquinho o agronegócio, né? O agronegócio, ele precisa que as amarras que a gente tem no Estado, a parte de licenciamento ambiental, ela seja mais célere, isso ajuda muito, porque ele já tem todo um aporte de tecnologia. Mas é claro que nós temos que ter este olhar, porque nós precisamos de alimentos sustentáveis. Né? Nós vamos nos posicionar com alimentos prime, com alimentos com qualidade. Isso nós temos que estar muito sintonizados com o tipo de alimento, né, para a gente também não cair em erros
que podem levar a um comprometimento do solo, uso, né, muitas vezes de elementos que possam depois comprometer o nosso produto, né? Nós temos que olhar essa questão da sustentabilidade. E esse é um debate que nós temos que fazer com os produtores hoje, né? Existem nichos de mercado que vão, e hoje são de um tamanho, serão outro, então nós temos que ter capacidade de olhar a questão da sustentabilidade. Esse é um debate que nós temos que fazer, mas o Estado tem que ter... O que o Estado tem que fazer? Celeridade. E, ao mesmo tempo, enfrentar o problema da logística, que vale para o pequeno e para o grande, certo? Essa é a contribuição. Para a agricultura familiar, nós precisamos entrar mais fortemente, porque a agricultura familiar precisa de tecnologia, precisa de equipamento, precisa de irrigação, precisa, né, da assistência técnica, da extensão rural. Aí o Estado tem que entrar fortemente, né? Com programas, por exemplo, de melhoria, né, genética. Já houve programas importantes, né, de melhoria genética, nós temos que fazer isso, porque isso, a melhoria genética do nosso rebanho, isso é fundamental, seja para o leite ou para o gado de corte. Nós temos que ter capacidade de adensar nossas cadeias, né, quer dizer, agregar valor a elas, isso é importante também para a agricultura familiar. Nós temos que acoplar um programa de agroindústria. Veja, hoje não tem como ter agroindústria, porque o sistema, é importante o sistema de monitoramento, claro. Mas veja, nós criamos o CISAF, ele criou uma mordaça, ele acabou com a agroindústria. Veja, nós temos o Sistema de Inspeção Municipal, nós temos lá um agrônomo ou um médico veterinário que estabeleceu um padrão, uma exigência. Por que esse produto que tem o selo SIM não pode ser vendido para as outras cidades do Rio Grande do Sul? Não há lógica. Nós temos que ter um sistema interligado, porque hoje é assim, é paradoxal. Eu fui em Boqueirão do Leão, um dono do supermercado comprou queijo de Progresso, fica do lado, e foi autuado. Mas só que em Progresso esse queijo é consumido. Pô, mas tem alguém que assinou. Tem alguém que assinou, certo? Então, veja uma coisa simples. E por que nós temos que fazer um sistema? Sabe quanto gasta hoje o empreendedor? Eu falei com um empreendedor, ele gastou R$100 mil para se adequar ao SUSAF. Matou a agroindústria no Rio Grande do Sul. Então, isso é agricultura familiar. Isso é dinamização, né? O filho não quer mais ficar só produzir lá e tal, entendeu? Ele quer ter agregação de valor. Isso é agregar valor. A agroindústria permite isso. Tem que ter um olhar específico para a questão do leite. Nós perdemos 20 mil famílias, né, produtores de leite. Então, são questões que têm que ser olhadas específicas para a agricultura familiar, que precisa de tecnologia. Veja, a questão do tamanho da propriedade, ela não retira essa ideia da inovação. Seja grande propriedade, seja pequena propriedade, nós temos que investir fortemente na inovação, na tecnologia, né, para que a gente possa, né, verticalizar a nossa produção. Isso é fundamental para o agricultor, especialmente na pequena agricultura, né, agricultura familiar, pequena propriedade. Porque quanto mais renda ele tiver, melhor, né? Então eu penso que esse olhar, e obviamente que é lá o pano de fundo do Estado, a questão da infraestrutura, logística, né? Isso vale da internet, por exemplo, né? Eu falei aqui da sucessão familiar, que é um problema seríssimo hoje, né? Então nós precisamos enfrentar a sucessão. Um dos problemas que leva o jovem embora, falta de internet, o jovem quer ir, né? Então essas questões envolvem, cada vez mais os equipamentos vão ser autônomos, nós não vamos ter mais operador, precisa de acesso à comunicação, né? Nós estamos falando em 10 anos, todas as máquinas vão ser autônomas. Hoje já são, mas tem um operador, né? Então a tecnologia é uma questão de custo. Hoje é muito caro para ser autônomo, mas daqui a 10 anos não vai ser. Então são mudanças que nós temos que fazer essa transição fortemente na inovação, e a Emater fortemente será apoiada. Eu passei um pouquinho porque juntou duas perguntas aqui, né? A Emater tem que ser fortemente apoiada. No governo Colares nós fizemos um apoio importante, eu entendo. Acho que um pouco hoje jogou muito os engenheiros agrônomos para a burocracia, nós temos que desburocratizar, fica preenchendo o formulário, não sei o quê. Não acho que é essa a questão, nós temos que ir mais para a base, mais o trabalho, né, de assistência técnica, de apoio. Houve uma burocratização, acho que não é esse o caminho, mas isso nós vamos discutir com os funcionários da Emater, mas valorizá-la, né? Eu considero que é o grande lastro que nós temos para nos conectar com a agricultura familiar e fazer essa grande transformação. Eu não vejo contradição agricultura familiar e agronegócio, cada um tem o seu nicho, né? E cada um tem o seu papel. Nós não podemos ficar nessa, e tem que ter uma visão conjunta de desenvolvimento, né? E não ficar separando, compartimentando cada um. Um grande projeto de desenvolvimento que tem que ser trabalhado. Obrigado, Cândido. Produção, tirando a parte agrícola, na região metropolitana e serra. O sistema viário da região
vai tudo para ali, ou seja, todo o sistema viário, ele obrigatoriamente ele passa ou desemboca na região metropolitana. Então a região metropolitana é um gargalo para efeito de mobilidade. Quando a gente fala mobilidade, nós estamos de pessoas, principalmente de bens. Como que a gente pode, qual seria a sua proposta para minimizar esse gargalo da 116? Da 116 não, da região metropolitana. E o segundo assunto é o seguinte: que papel teria o DAER, a Metroplan e a EGR no futuro governo e principalmente a solução desses problemas citados na primeira pergunta? Obrigado, Mogli. Veja, essa questão hoje da região metropolitana ela é grave, né? Porque nós tivemos um alívio com a 448, inclusive eu tive uma contribuição muito importante se eu não tivesse tirado as famílias, porque nós fizemos lá a Vila de Passagem, né? Eu fiquei com 600 famílias sobre a minha responsabilidade. O governo federal, né, não teria feito a estrada que fez, né? E o prefeito também não assume esse desafio. Fiquei cuidando de 600 famílias, não é fácil, né, com todas as dificuldades que se tem, mas eu consegui equacionar, as famílias foram reassentadas e a estrada foi entregue, né, em dezembro de 2013. Isso foi importante, mas isso é um alento, isso ajudou. E eu fiz por que isso? Isso foi minha prioridade entre 2009 e 2013, porque isso estava estrangulando o desenvolvimento de Canoas e da região metropolitana. Mas isso é só um alento momentâneo, né? Isso nos deu um fôlego de alguns anos. Eu defendo um anel viário metropolitano, né? Eu entendo que a 010 é uma necessidade para que nós tenhamos um anel e a continuidade da 448, para que a gente possa ter esse anel. Porque São Paulo fez o rodoanel, né? Por quê? Para tu evitar circular por dentro da capital, né? Dentro de São Paulo. Nós precisamos disso. Nós precisamos interligar as rodovias não estão interligadas, nós temos hoje um problema sério. Então é preciso um anel viário metropolitano, né? Nós temos que expandir também a região metropolitana para o lado leste, né? Nós estamos muito para o lado oeste, é preciso expandir para o lado leste, então é uma necessidade, isso está, digamos, dentro dos estudos, né? E nós precisamos transformar isso em realidade, porque não adianta nós ficar olhando, né, contemplando e não fazer nada. Nós temos que olhar e nos antecipar ao problema, né? E nós temos que buscar essa alternativa. Eu me esforcei muito para sair, infelizmente não foi possível, né, por vários motivos, também desinteresse da empresa, porque nós mexemos tanto no projeto que eles também acabaram se desinteressando, porque a gente mexeu pro lado bom, né? Aumentar, era 40 quilômetros, nós passamos para 96, diminuímos uma praça de pedágio, era 13, diminuímos para 2, fizemos mudança para o usuário, e acabaram desistindo, e o governo também desistiu, o governo entendia que não era PPP, mas eu acho que nós temos que ter capacidade. Nós criamos uma imagem muito negativa de pedágio, porque o modelo de pedágio foi mal feito. Que é um pedágio onde não houve contrapartida, mas o pedágio não é um problema, né? Nós não podemos ter essa visão que o pedágio é um problema, senão nós temos uma visão também paternalista, o Estado tem que fazer tudo, né? Tem alguns setores na sociedade que acham que tem que fazer, mas o cobertor é curto, né? Então ali, tendo uma remuneração justa em cima do serviço que está sendo ofertado, hoje tem uma crise que a Conserva, que aliás era um modelo, né, positivo de pedágio, né? Porque tinha um bom serviço e hoje está se lamentando porque não tem o serviço que deveria ter. Então eu vejo que essa questão tem que ser feita, obviamente, com pedágios, né, que tenham a contrapartida, que tenham investimento, né? Porque vamos pensar o seguinte: não adianta nós atirar água, tomando banho no bebê, vamos jogar a água fora e vamos jogar o bebê junto? Não, né? Vamos tirar o bebê e vamos jogar água suja. Vamos botar uma água nova, né? Então nós não podemos simplesmente achar que o modelo de pedágio é ruim, né? Porque foi alguém que fez, né? O Brito, por exemplo, fez um modelo nefasto, vamos ser claros aqui, né? Então eu defendo efetivamente a necessidade da gente pensar novos modelos, e aí parcerias público-privadas, PPP, concessões, né? Para que a gente possa viabilizar. Mas é necessário enfrentar a questão. Tem que ter um anel viário metropolitano, se nós não fizer isso, daqui a uns 2 anos, 3 anos, nós vamos lastimar que não tem saída, né? Com relação, hoje eu vejo que tem 3 coisas para fazer a mesma. Existe uma secretaria, existe o DAER e existe a EGE. Nós temos que ter uma estrutura só. É isso que eu estou propondo. Não sabemos ainda bem qual é o modelo, mas nós estamos discutindo ainda no programa. Mas eu acho que hoje é uma sobreposição. E é preciso um modelo que seja mais eficiente. Hoje, na verdade, é um modelo ineficiente, o jeito que está, né? E não adianta
né, a gente simplesmente olhar e dizer que está muito bom. O problema do Rio Grande do Sul não é um gerente, eu queria alertá-los disso, né, não é trocar o gerente. Não é que nenhum restaurante vai ali e bota sob nova direção. Não é isso não, a estrutura do Estado precisa ser mudada. É uma estrutura feita para não fazer. E nessa área da mobilidade é exatamente isso que acontece. Todas as queixas que eu ouvi no interior, elas se referem a um modelo, na minha opinião, já esgotado, que é para não fazer. Então nós temos que estudar. Eu não tenho ainda a solução final disso, mas eu penso que uma questão nós temos que dar. Nós temos que ter convergência numa estrutura que possa fazer única para fazer isso, né, para poder dar a resolutividade que nós precisamos. E na região metropolitana é chave a questão da mobilidade. Obrigado, candidato. Na sequência, o bloco sobre planejamento. Gustavo. Bom dia. Parabenizo o candidato pelas palavras, pela apresentação feita. E sobre planejamento, aqui vamos abordar o tema da FEE. Como o senhor pretende restabelecer o serviço de estatísticas públicas e análises socioeconômicas do Estado do Rio Grande do Sul, considerando que o encerramento das atividades da FEE e a contratação irregular da FIP, o IBGE rompeu o convênio com o Estado e importantes indicadores como PIB, IDESE e taxa de desemprego deixaram de ser realizados e os profissionais capacitados para realizar os estudos para o desenvolvimento econômico e social do Estado foram realocados sem critério pelo governo estadual, com graves consequências para o planejamento do Estado. Caso eleito, o senhor pensa em retomar as atividades da Fundação de Economia e Estatística? Eu vou anular a decisão do governador Sartori. Eu vou enviar um projeto anulando. Foi o maior erro político na história do Rio Grande do Sul. Eu jamais imaginei que ia ser aprovado pela Assembleia isso. Então, nós terminamos a inteligência do Estado. Eu tenho uma grande admiração pela FEE. Minha ideia é que a FEE ela tem esse papel de ser uma grande instituição. A ideia é acoplar a estrutura não administrativa, mas uma estrutura de pensamento que hoje está na Metroplan. Nós adensarmos para ter a FEE ser um grande instituto para pensar o futuro do Rio Grande. Essa é a ideia, né? Então nós não temos hoje uma parcela do Estado que pense o futuro, né? A FEE faz isso muito bem, mas muito mais pela vontade dos técnicos, né, que faz estudos, do que uma política do Estado que praticamente não demanda, né? Os governadores demandaram muito pouco, todos que passaram demandaram muito pouco da FEE. Então eu penso que a FEE ela tem que ter uma missão, além das missões que ela já tem, todas elas, que é um absurdo, nós perdemos a pesquisa de emprego e desemprego, é um absurdo nós não ter o cálculo do PIB, é um absurdo nós não termos o cálculo de exportação, né, que nós perdemos. Tudo isso são indicadores que nós estamos perdendo, isso é lastimável, né? São muito importantes, nós temos que ter série histórica. Tudo isso nós não podemos perder. Isso não isso não pode ser privatizado, isso não pode ser terceirizado. Isso não tem, o Estado tem que ter uma inteligência que esteja, né, segregada das funções cotidianas para pensar o futuro, certo? É uma estrutura de planejamento, né? É um grupo de altos estudos para poder olhar o rumo do Estado, né? Eu procurei, como prefeito, criei o Instituto Canoas 21, né, guardadas as proporções. Por que eu fiz isso? Porque primeiro eles eram os guardiões do plano diretor. Eu segreguei uma parte do Estado para pensar o futuro da cidade. E obviamente que o plano diretor é o maior instrumento, né, os senhores sabem, para garantir o futuro. Então eu dei a ele essa missão. Não adianta nada ele ficar discutindo o futuro se ele não tivesse mecanismo para garantir o futuro. Então ele teve esse papel. E ao mesmo tempo, estudos, estatísticas, né, indicadores, projetar o futuro da cidade, né? Obviamente que a FEE é uma instituição, né, que já tem a sua história. Então nós temos que conectar essa inteligência, porque as regiões metropolitanas, né, nós temos um núcleo de estudos muito positivo, e esse modelo que o governador Sartori fez é totalmente ineficiente, porque o Estado não economizou absolutamente nada, né? Vamos pensar o seguinte: a FEPAGRO, que tu havia falado, né? A FEPAGRO ele extinguiu, botou os funcionários da FEPAGRO para dentro do Estado, o salário da FEPAGRO era menor, eles entraram para a Secretaria da Agricultura, teve lá a ação judicial para ter equiparação, portanto o Estado está gastando mais do que gastava antes. Então, qual foi o resultado positivo?
eu teria criado uma fundação, que é uma ideia, nós não temos ainda uma proposta final, estamos discutindo, mas eu estou trabalhando com a ideia de ter uma grande fundação, uma grande agência, uma fundação, uma estrutura de Estado, que congregue, retome todas as áreas de pesquisa, permita, né, recuperar as áreas de pesquisa e os pesquisadores, para nós termos uma estrutura bem enxuta, só com 2 níveis, nem 3, só 2 níveis, não precisa CC para dirigir cientista, na minha opinião, sinceramente, não precisa, mas tu tem que ter uma estrutura muito leve. Eu acho que as fundações eram muito pesadas, elas vieram dos anos 70, estruturas administrativas, aí cada um tem uma estrutura, não precisa isso. Só núcleos mais leves, né? Um núcleo de inovação industrial, um núcleo de saúde humana, um núcleo de biodiversidade, um núcleo, né, de biotecnologia. Isso nos daria já uma capacidade de envolver zoobotânica, FEPAGRO, FEPS, né, e Cientec. Né? Você vê que eu estou buscando aqui. E não tem sentido ter uma FAPERG separada disso, porque só vai dar bolsa. Nós não estamos fazendo bolsa estudo científico. O papel nosso é inovação, certo? Isso a CAPES faz. O nosso papel é convergir as pesquisas para a inovação, que é diferente. Então, a FAPERG tem que se juntar nesse modelo para que as nossas bolsas, os nossos poucos recursos, eles sejam investidos em inovação, conectando, portanto, o que tem na universidade com a empresa tríplice hélice, que é tão falada, mas pouco praticada, entre universidade, empresa e Estado. Tá? Então nós temos que ter capacidade. Quer dizer, essa política de inovação, ela tem que existir, essa agência, essa estrutura, essa fundação, ela tem que existir para nós nos conectar com as universidades. Agora, nós não substituímos, né? As universidades têm o seu papel, mas é preciso uma estrutura de Estado que seja indutora e se organize. Então, um pouco eu já avancei também, né? Mas a FEE ser uma grande instituição, ser retomada, uma grande instituição para pensar o futuro, e uma grande estrutura, não uma estrutura grande no sentido da sua missão, não bastante leve, bastante enxuta, para pensar a inovação. Eu acho que assim, esse é o caminho para a gente pensar o futuro. Né? E eu assim, lastimo muito o que aconteceu, sinceramente, né? E vou retomar. Eu acho que a FEE tem um papel importantíssimo, né? De ser, inclusive, ligada ao governador. Essa é a minha proposta, né? Que essa instituição ela não fique vinculada a uma secretaria, a um escritório, que é o que eu estou propondo, mas seja vinculada ao governador para ser, digamos assim, um centro de altos estudos, né, e de indicadores para embasar todas as políticas que o governador vai adotar agora e no futuro. Obrigado, candidato. Na sequência... Bom dia. Eu vou incluir também a questão do saneamento. Né? São duas áreas que têm vínculos importantes, mas com características diferentes. A questão do saneamento, né? A busca pela universalização do abastecimento de água, tratamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. A questão que nós temos uma distância enorme, principalmente na questão de esgotos sanitários e de resíduos sólidos. E discutimos essa semana aqui no sindicato a questão de uma medida provisória do governo Temer, que ameaça fortemente as companhias estaduais, no caso aqui a Corsã, mas afeta também as municipais. Acabando com o subsídio cruzado, a gente viu ali na apresentação as desigualdades regionais, né? Só se viabilizam as cidades com alta densidade. Então, uma das questões é como vai ser encarada essa questão de fortalecimento da Corsã, né? E a busca em investimentos para atingir a universalização. Por outro lado, nós temos um sistema estadual de recursos hídricos. Rio Grande do Sul tem uma rede hídrica muito rica, com desigualdades também, alguns lugares com falta, né, escassez de água, outros com abundância quantitativa, porém com qualidade terrível. Temos os maiores, os rios mais poluídos do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Temos um sistema, uma lei de 94 não implementada até hoje, que vai tratar dos conflitos, porque a água é usada não só para saneamento, para a indústria, agricultura, pesca, enfim, todas as atividades produtivas do Estado. E a gente gostaria de saber como é que o senhor vê a questão da implementação da outorga, da cobrança pelo uso da água, a implantação das agências, o fortalecimento dos comitês de bacia. Basicamente isso. Obrigado, Marcelo. Muito bem. Só isso. Tratado. Só isso. Veja, essa MP é
um risco real, porque teve um longo processo para ter um marco regulatório, por mais que ele tenha seus problemas, é natural, uma lei ela nunca é perfeita, né? Ela pode ser aperfeiçoada. Tu não pode desconstituir, né, esse processo, porque foi uma longa caminhada para chegar lá em 2007 e estabelecer um marco regulatório, resultado dessa discussão. Então, essa coisa, às vezes, abrupta, né, de querer produzir resultados, nós sabemos o que está acontecendo, né? Quando a gente vê a mortalidade, depois de 20 anos, a mortalidade cair, né, de novo a mortalidade infantil em 20%, a gente vê que tem algumas políticas aí que não estão levando a volta do sarampo, né, e outras coisas que já estavam erradicadas aí no nosso país, né? Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que refletir, né, e eu acho que essa é uma questão muito importante. Veja, a Corsan, ela vai se fortalecer pela sua eficiência. Nós temos que ter clareza nisso. Não é um ato, porque como a concessão é municipal, né, nós temos que ter eficiência, nós temos que ter capacidade de melhorar o serviço. Eu defendo sim a Corsan, acho que é uma empresa estratégica, né? A questão da água, o regime de águas hoje é muito importante, nós temos que ter isso. E também isso tem a ver lá com a questão das hidrelétricas, né? Nós nunca podemos esquecer isso, que também tem a ver as reservas que tem lá para energia, tem a ver com reservas estratégicas para a questão da água. Nós, né, temos que fortalecer melhorando a gestão da Corsan. Corsan, vejo, na minha cidade, eu consegui, o governo, né, batalhamos muito. Eu tinha 6% de esgoto coletado e tratado, fizemos todo o esforço para a Corsan fazer as obras. A Corsan, depois de muito sacrifício, conseguimos chegar a uns 30%, só que nós tínhamos dinheiro para chegar a mais de 50%. E a Corsan perdeu os recursos, né? Então, assim, eu defendo a Corsan, mas entendo que nós temos que melhorar a gestão, nós somos muito mais eficientes, temos que buscar, onde for possível, também parcerias para melhorar a gestão. Não tem preconceito, desde que a parceria seja feita para fortalecer e não para destruir, né? Que são coisas diferentes, né? Obviamente, mas não tem preconceito com PPP, mas desde que ela seja feita para uma modelagem para fortalecer a instituição, né? E pode ser feito sim, né? Então nós temos que ter esse olhar. Eu acho que o pior é nós ter esses indicadores, porque eu sempre me deixou muito angustiado o fato de 94% dos dejetos na minha cidade ser jogados nos rios, né? Quer dizer, isso é um crime, né? Claro que tu tem hoje também, temos que pensar tecnologias, porque às vezes a gente fica naquela separação, né, modelos um pouco caros, talvez a gente tenha que ter sistemas mistos, é um pouco dificuldade na Corsan de aceitar isso, né, mas eu acho que é um debate que nós temos que fazer. Também a gente poder fazer, né, talvez uma linha um pouco diferente do que está sendo feito. Acho que é um modelo com dificuldade de ser implementado e ser mantido no tempo, pelo que eu vi como prefeito, né? Então a gente tem que fazer esse debate, né? Então se a gente talvez criar um modelo um pouco mais aberto, misto, né, de tratamento, né, onde tem um pluvial, né, junto, né, a gente pode ter um resultado talvez muito melhor, porque não é que nós não tenhamos, né, mas nós temos um sistema de fossa séptica e é um sistema que vai comprometendo o lençol freático, vai comprometendo o solo. Então não é que nós não tenhamos, né, não é jogado na rua, não é, mas é preciso avançar nisso. Então a minha proposta é fortalecer, obviamente, mas fortalecer a partir de uma gestão bastante conectada com o usuário, né? Melhorar o serviço, né? E o outro tema que tu me perguntou é a questão sistema de recursos hídricos. Sim, a questão dos rios, né? A questão do outorga, ela tem que ser discutida, claro, né? Mas também não podemos ter uma trava, né, que simplesmente impeça, porque a agricultura usa muita água, né? Então nós temos que ter uma capacidade de um ponto de equilíbrio, não pode ser uma coisa predatória, mas também não pode ser uma coisa que limite, né? Nós temos uma capacidade de desenvolvimento que também, né, é um ponto de equilíbrio, né? O meio ambiente é um ativo que nós temos que protegê-lo, mas nós também, às vezes, no desejo de proteção, nós geramos uma inação, que também não é bom, né? Então tu tem que ter capacidade, né? Por exemplo, eu às vezes fiquei um pouco incomodado com ali do Rio dos Sinos, porque assim, eu tenho hoje áreas na minha cidade que são invadidas pela enchente, quer dizer, indústrias e tal, quer dizer, nós não vamos nos proteger para isso. Essa é uma questão que nós temos que pensar, né? Quando deixar aberto, não estamos falando em áreas que não foram ocupadas, né? Já foram ocupadas. Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Às vezes a gente tira no papel, tudo é fácil.
Eu defendo muito, acho que as bacias elas não se materializaram, mas eu acho que com esse modelo regional que eu estou propondo, a gente pode fortalecer mais as bacias, porque os corédios têm muito a ver com as bacias, né? Elas têm um diálogo, né? Não é que é exatamente bacias, mas eu penso que a gente pode fortalecer as bacias, dialogar, mas com esse olhar um pouquinho mais aberto, assim, para que ela não seja uma trava, né? Obrigado, candidato. Para encerrar, então, a questão da dívida do Estado. Nelson Portela. É um prazer recebê-los, candidato Jairo e candidato Cláudio. E com relação à dívida do Estado, né, a gente sabe que a Lei Complementar 159 de 2017, né, instituiu o regime de recuperação fiscal. E, nesse caso, obrigatoriedade de privatização de empresas do setor financeiro, energia, saneamento e outros. E aí, nesse rol, além da CE, CRM, Sulgás, tem Procergs, Corsã, EGR, bancos, Badesul, Banrisul, Caixa de Administração da Dívida Pública. E aí a pergunta, apesar do senhor já ter se manifestado, o senhor pretende aderir ao regime de recuperação fiscal, para todas as empresas, inclusive a Cardip, essa Caixa, que teve um capital social aumentado em 200 milhões? Não era da gente fazer as duas, Alexandre? Pode ser. Como da outra. Porque a minha pergunta também é dívida do Estado. Também. Bom dia. Parabéns, Jairo Jorge, Cláudio Bier, pelas falas e pela apresentação. E te confesso rapidamente que soa como música aos ouvidos, que praticamente todas as tuas frases ou colocações eu encontro as palavras gestão, tecnologia, inovação, inteligência, indicadores e números. Porque eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul não tem mais espaço para o discurso vazio. Nós precisamos de soluções para o Estado. Parabéns. A minha pergunta eu vou ler, porque essa é a proposta, né? Como o senhor compreende o fato de estar sendo divulgado pelo Poder Executivo de que há a possibilidade de federalizar as empresas, enquanto que a Lei Complementar 15917, que é a que estabelece, né, o regime de recuperação, estabelece expressamente que, ao aderir ao regime de recuperação fiscal, o Estado tem que privatizar todas as empresas de todos os setores. Veja, nós temos que renegociar a dívida, vamos partir desse pressuposto, mas não nesse patamar, nesses limites, né? Isso é fruto também de um governo fraco, seja um governo fraco no Estado, um governo fraco na União, né? Quando nós temos governos fracos, as negociações são resultado delas. E, ao mesmo tempo, toda a política que está sendo feita é uma política por aqui e agora, né? Nós precisamos de uma renegociação que pense o futuro, né? E não solucione apenas o agora. Eu lembro de 96, quando foi anunciado em 20 de setembro de 96 que a dívida tinha sido resolvida. Certo? Um pouco estranho, né? Hoje nós estamos com quase aí mais de 60 bilhões aí de dívida, então 70 bilhões com a dívida externa, 60 e poucos bilhões com a dívida no Estado. Então, nós vamos ver que, se a gente voltar lá no Colares, usando dados de final de 2015, nós tínhamos 25 bilhões de dívida atualizada, né? 25 bilhões, pagamos 28. Né? Então, a gente pagou, a dívida era 25, nós pagamos 28, ainda estamos devendo 60, né? Então, tem que ter, assim, claro, tem que renegociar, e tem que estabelecer como presidente eleito, né? Nós temos que ter uma força na negociação. Não vamos nos iludir. A negociação tem a ver com a capacidade de quem está do outro lado, né? A força de quem está do outro lado, o diálogo, né? Então, essa é a questão hoje que está colocada para o Rio Grande do Sul. O governador Sartori não conseguirá, na minha opinião, assinar, não há tempo hábil mais para isso. E, sinceramente, não existe impossível na política, mas há 71 anos ninguém se reelege no Rio Grande do Sul, né? Respeito o governador Sartori, mas eu não vejo portfólio nele, não vejo realizações, eu não vejo atributos que permitam quebrar uma tradição de 71 anos no Rio Grande do Sul. Acho que governos, até com mais capacidade de realização, não conseguiram fazer esse feito, né? Não acredito nisso. E, portanto, eu entendo que quem for eleito, né, até porque eu entendo também que haverá uma mudança geracional no Rio Grande do Sul, né? Será uma nova geração que vai assumir, eu me incluo nessa geração. A geração do Sartori, que vai do Colares ao Sartori, quem tem hoje 91 anos a 70 anos,
toda essa geração ela está encerrando o seu ciclo, né? E, portanto, tem uma nova geração. Nós já tivemos 4 mudanças, essa será a 5ª. A primeira mudança foi Júlio de Castilho, Borges de Medeiros e Assis Brasil, lá no início da República. Depois teve uma segunda mudança com Getúlio, Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura, foi muito importante. Foi uma geração que pacificou o Rio Grande do Sul. Uma terceira geração, Brizola, Fernando Ferrari, Alberto Pasqualini, João Goulart, que fez uma revolução educacional no Estado, foi muito importante essa geração. E tivemos uma 4ª geração, que é Jair, né, Colares, Simon, Olívio, Brito, Ieda, Tarso, Rigoto, Sartori, que vai dos 91 aos 70 anos. Essa geração, né, enfrentou a crise. Não quero dizer que, né, cada governador teve seus êxitos, teve seus acertos, né, mas eu acredito que nós temos que pensar, olhar para frente, porque haverá essa mudança geracional. Eu faço parte da nova geração e eu acho que essa nova geração vai chegar, né, e ela, com essa liderança, com a capacidade de entender o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, porque não quero fazer aqui uma crítica, mas eu acho que estes líderes dessa geração, nesse momento, não enxergam, não compreendem todas as questões que estão acontecendo no Estado, e isso dificulta uma negociação mais profunda, na minha opinião, com a União. Nós temos que ter capacidade de liderar o Estado, porque, veja, o governador sozinho não é um líder sozinho, é um líder que agrega. Veja, vamos pegar o seguinte, todos os nossos governadores vão sozinhos negociar. Onde é que vocês veem isso? No Norte, ou no Nordeste, ou no Centro-Oeste? Eu vou lhe dizer a experiência para os senhores, a minha experiência de quem esteve do outro lado do balcão. Eu fui secretário executivo do Ministério, que é quem toca o Ministério é o secretário executivo, não é o ministro. O ministro é o político, quem toca é o secretário executivo. Eu fui secretário executivo do Ministério. Eu recebia lá governadores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Ninguém ia sentar toda a bancada junto com eles. Do PSOL aos democratas. Lá eles não tinham divergência, eles tinham uma causa comum que era o Estado. Tu vai aqui, vê o Sartori sozinho, o Tarso sozinho, o Rigoto sozinho, a Ieda sozinho, quer dizer, não dá, né? É um modelo político nosso, nós temos que... Está dando certo isso? Não, né? Então, a negociação da dívida, né, se fosse eu, governador, teria chamado, inclusive, os candidatos, porque era uma questão que tinha que envolver o Estado, né? E não fazer do jeito... Eu acho que é uma negociação, só para concluir, passei do tempo aqui, mas... Qual é uma cláusula nociva que tem, né? Eu queria deixar claro isso para os senhores. Eu vou rever essas cláusulas, renegociar. Mas, por exemplo, o governador não vai governar, né? É um triunvirato. É um triunvirato. Eu conheço bem os técnicos do Tesouro, porque eu já estive lá. Eu conheço bem os técnicos do Tesouro da Fazenda. São 2 técnicos do Tesouro e um da Fazenda. É um triunvirato que vai governar. Eu sei bem como é que eles funcionam. É eles que vão decidir o que vai fazer, não é o governador. Não é uma retórica, isso é uma realidade. Porque muda. Eles faziam uma avaliação, né, a posteriori, que é o modelo que tem hoje. Agora, eles vão decidir o que vai ser feito. Então, é uma inversão total. Isso aí é uma vergonha, inclusive, para o Estado. Então, tem que renegociar sim, mas rever as cláusulas, estabelecer. Não dá, né, não dá para entrar nessa bacia, né, na bacia das almas, né, esse tipo de coisa. Tem que buscar outras alternativas. Vamos esgotar todas as alternativas com negociação e com firmeza, onde entra também a questão da Lei Candir, uma série de coisas que eu, inclusive, já abordei aqui. Tem gente que está dizendo que a Lei Candir é vender terreno na Lua. Não penso isso também, mas acho que não dá para... Nós temos que buscar novos caminhos, né? E é isso que eu estou propondo. Por exemplo, a ideia do Fundo Garantidor é um caminho diferente, tá? Então, acho que é por aí. Tem que renegociar, mas com firmeza. Não tem saída fácil aqui, eu queria dizer para os senhores. Tudo que eu falei aqui é difícil, né? Não tem nada fácil. Nada que eu falei é simples. Não estou aqui, às vezes a gente fala um pouco assim, com energia, né? Parece que eu estou minimizando. Não, não é isso, não. Eu tenho clareza da gravidade, da dificuldade e do limite estreito para negociar. Mas muito da negociação é o interlocutor, é as forças que estão do lado de cá. Nós precisamos, nesse momento, fazer esse debate com a energia e com a união que o Rio Grande do Sul tem. A eleição é isso. A eleição é pactuação. Obrigado, candidato. Então, agora nós passamos para o quarto bloco, terceiro quarto bloco, que é justamente as perguntas diversas. Aí nós temos um tempo ainda, não sei quanto tempo o senhor ainda tem. Então, eu gostaria ainda mais uns 15, 20 minutinhos. De fazer também as devidas inscrições. Por ordem aqui, então, Fernando Martins. 20 minutos? Eu tenho 11 horas no compromisso, eu saindo daqui umas 10 para as 11. Tá bom. Fernando, Gustavo, Galeazzi tinha pedido lá. Vivian.
Mais alguém? Se sobrar tempo? Graça. Ok. Encerramos por aí, ok? Pelo tempo do candidato. Fernando, pergunta de 1 minuto, uma consideração rápida. Ok, obrigado, presidente. Eu primeiro queria agradecer a presença do Jorge aqui no nosso café da manhã. E, em primeiro lugar, assim, fazer um breve comentário, assim, parabenizar o candidato, não só pelos números, pela maneira cartesiana de colocar a situação do Estado, mas muito mais por eu ter vivenciado Canoas. Eu tenho citado aqui dentro do sindicato, em reuniões informais, que eu estive a trabalho em Canoas, passei por lá e fiquei impressionado com Canoas. Impressionado. Enquanto aqui em Porto Alegre nós levamos 1 ano e meio para aprovar um projeto, uma reforma de uma residência, Canoas se desenvolve. Então, enfim, esse é um breve comentário para parabenizar o candidato pelo excelente trabalho, e eu acho que isso é uníssono aqui junto ao sindicato. Gostei muito do discurso, eu vou um pouco por essa linha, sobre essas ações, essas tecnologias disruptivas. E, em primeiro lugar, com relação a isso, o pensamento disruptivo, quebrar o tradicional. Nós precisamos pensar para frente e não ficar olhando para trás e se lamentar. Né? O tamanho da nossa esperança é o quanto o Estado vai crescer. Se nós reduzirmos isso, nós não temos um crescimento do Estado. Então, eu acho que isso é fundamental. Falando sobre a internet das coisas, tecnologia, o Estado realmente, se ele continuar desse jeito, não vai adiantar. Então, nós temos que olhar para frente. Eu fiz um comentário antes e essa é a minha pergunta bem rapidamente. Para tristeza minha, eu tenho visto muitas coisas. Assim, a gente passa pela Aureliano ali, pela Washington Luiz e tudo, e a gente vê o Tribunal de Justiça sendo construído, ampliando, a gente vê o Ministério Público, prédios suntuosos, diversificando, e o que me causa mais tristeza, que o Mogli pode aqui afirmar que está na área de transporte, o Daira, assim, para mim aquilo foi icônico, assim, né? Uma empresa da grandiosidade que é o Daira para as estradas, completamente sucateada, onde hoje ela briga a PGE. Nós estamos virando um Estado judicializado, nós não temos mais técnicos, sucateia toda a questão técnica do Estado e amplia a questão jurídica. Então tudo a gente discute, mas a gente não senta numa mesa para olhar o crescimento e para trabalhar num projeto de futuro. Então, na verdade, não chega a ser uma pergunta, mas um pouco um desabafo, e gostaria de ouvir do senhor alguma coisa a respeito disso, né? Que cada vez se contrata menos engenheiros e mais advogados. Né? Isso também é fruto de um Estado fraco, né? Porque a hipertrofia ela é resultado disso, né? Quando nós temos um executivo fraco, o judiciário ocupa, não existe vácuo na política, né? Exatamente. Então alguém ocupa o espaço, é preciso um Estado mais forte, o executivo mais forte. Eu defendo o equilíbrio, né? Mas cada um tem o seu papel, né? Há hoje um processo de judicialização, porque, né, tudo hoje é motivo. Nós, né, e acho que é uma discussão que nós temos que fazer, quanto custa não fazer, estou falando com engenheiros, quanto custa não fazer uma estrada, quanto custa não fazer uma ponte, quanto custa não fazer, né, uma obra de saneamento, né? Nós nunca calculamos quanto custa não fazer, nós sempre olhamos quanto custa fazer. E nós temos sempre a ideia que as pessoas são desonestas até que prove que são honestas. E na política isso é maior. Né? Hoje, sobre o manto da improbidade, por exemplo, eu tenho uma ação de improbidade porque tinha uma senhora que tinha 100 cachorros num apartamento, vocês imaginam a loucura para os vizinhos, sem uma pessoa de posse, dona uma metalúrgica. Eu fui lá, meus técnicos, convencemos ela que ela tinha que doar 95 cães e morar numa casa. Ela foi, como ela foi com 5 cães, a promotora entendeu que eu desobedeci a lei é ela disse que tinha que tirar os 100 cães e eu respondi no Tribunal de Justiça uma ação criminal, certo? Que graças a Deus o desembargador entendeu que era uma loucura, mas eu estou respondendo uma ação de improbidade porque a senhora ficou com 5 cães. Esse é o paradoxo que vive os prefeitos. E eu tenho lá, a senhora lá, uma ação de improbidade. O cara é um corrupto, né? É um corrupto, né? Então, esse é o problema. Eu estou colocando que entra na esteira. Você está falando da judicialização, por quê? Porque o prefeito... Se eu tivesse um prefeito que não tivesse feito nada, não tinha nenhum processo. Aliás, tem vários prefeitos que não fizeram nada e não tem nenhum processo. Né? E aí esse é o problema. Aí tu olha e diz, não, o cara tem um monte de processo. E os teus adversários trabalham nisso. Eu tenho um adversário que foi secretário, né, na administração anterior, e a esposa hoje é secretária da atual administração, ele e a esposa entraram com 30 ações contra mim. A indústria de ações, por quê? Porque hoje a política é assim. Né? Hoje eu tenho uma ação porque o
promotor, eu falei ali da questão das filas, ele achou que era um absurdo ter fila, acabar com as filas, que o democrático é ter fila. Né? E aí ele fez uma ação ele questiona para nós a licitação, mas convenhamos, eu recebi uma licitação, eu recebi do Estado o software. Só que eu disse, poxa, mas é um software de regulação para consulta especializada, que eles implantaram em Caxias, Porto Alegre, Canoas e Pelotas. Recebemos de graça o software. O Estado nos exigiu que a gente fizesse. Eu recebi, eu disse, pô, mas isso aqui, eu tinha a ideia de fazer um sistema para acabar com as filas, isso nós podemos evoluir para um sistema novo, criar uma coisa totalmente nova. Mandei gente para todo o Brasil, Curitiba, Goiás, mandei para Mato Grosso para olhar o que tinha, para Curitiba, para ver o que tinha de interessante, criamos uma coisa nova. Aí eu estou sendo questionado porque eu não fiz licitação. Mas espera aí, como é que eu vou fazer licitação uma coisa que não existia? 5 anos depois, com 40 cidades no Brasil, eu fiz uma licitação, teve concorrência, inclusive a empresa que estava no serviço perdeu para uma outra concorrente que foi mais competente e baixou o preço. O que tem de errado nisso? Né? Então nós estamos ceifando uma geração. Sim. E se nós não fazermos aquilo, os senhores são... A inteligência está nessa mesa. Nós temos que fazer um debate hoje. Nós queremos que o pacto com a mediocridade ou com a inovação? Isso tem a ver com o que tu falou, porque hoje tu gasta mais com advogado, porque tudo se judicializa do que com obras. Né? E eu vou te dar um exemplo. Por que tu contemplou aquela questão de construção? Sabe por quê? Porque o ano passado o Estado investiu 2 bilhões. É 1 bilhão. 1 bilhão. 2 bilhões na dívida e 1 bilhão no investimento. Sabe quanto o Estado investiu, o governo do Estado? 500 milhões. O resto foi Ministério Público, né, Defensoria, Ministério, Poder Judiciário, 500 milhões. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro, eles têm dinheiro. Então nós temos que ter capacidade, inclusive, de ter um orçamento realista. Como é que tu enfrenta o problema do duodécimo? Orçamento real. O orçamento vai ter déficit. Porque o nosso problema é o seguinte, nós não fazemos um orçamento real. Então, para resolver, não precisa mudar a lei, é só ter um orçamento real. Eu acho que esse é um caminho. Obrigado. Eu vou inverter aqui, Vinícius, com a palavra. Jorge, parabéns, espero que tenha sucesso para a frente. Obrigado. A pergunta que quero lhe fazer é qual é a sua intenção com relação ao Cientec e o ERGS, e também o que pensa fazer com a TVE e agora com o Bom, primeiro, né, a Cientec, a minha ideia é criar uma grande instituição a partir da FAPERGS, que ainda sobrevive, reunindo as equipes técnicas da Cientec, FEPS, Fundação Zoobotânica, FEPAGRO, né, para nós termos vários núcleos, um núcleo de biodiversidade, que é o que a Zoobotânica, né, fazia, então recupera a fundação, que não necessariamente a gente precisa ter a mesma estrutura, certo? Porque tinha muita estrutura sobreposta. Eu acho que não precisa ter uma estrutura administrativa em cada lugar, certo? Uma estrutura única é suficiente para funcionar. O que nós temos que preservar é o que existia, certo? A pesquisa de biodiversidade que a Fundação Zoobotânica fazia, nós não podemos perder. A parte de inovação industrial que a Cientec desenvolvia, nós não podemos perder. Né? Todos os testes que eram feitos são muito importantes, inclusive, né, eu como prefeito lá vários testes nós fazíamos, a Cientec fazia, e se perdeu. Aquela tarifa que tinha sobre os contratos, né, aquilo 1%, aquilo, né, inclusive caiu a arrecadação porque mudaram a lei e perdeu aquilo, então nós acabamos perdendo dinheiro. Então é preciso recuperar. Então a minha ideia é fazer isso, eu não tenho esse modelo ainda 100% concluído, mas a ideia é de fazer uma grande estrutura, recuperando os pesquisadores, a estrutura, né, e fazendo. É só um modelo, é só um jeito diferente para organizar, mas mantê-lo. Né? Outra instituição é a Cientec e a UERGS. A UERGS ela tem um papel muito importante hoje para a educação, porque nenhuma universidade hoje quer manter cursos de graduação, de licenciatura. Nós não vamos ter professor daqui a 10 anos. Eu penso que talvez, claro, ela tem uma conexão com o desenvolvimento regional, tem. E é principalmente a agricultura. Eu acho que ela pode ter um papel mais focado nessa área, para o desenvolvimento regional, para que a gente possa valorizar o jovem, né? Evitar essa questão da sucessão familiar, que é grave. Mas eu acho que ela pode ter uma missão que o setor, as outras universidades não vão ter, que é, ninguém hoje quer ter mais licenciatura, que é a formação de professores. Uma grande universidade especializada na educação. Então é uma missão que eu acho que ela pode cumprir melhor do que todo mundo.
Porque hoje, como eu disse, as universidades não têm. Então, é um debate que não tem que fazer com a comunidade acadêmica, porque também não dá para o ERC ser igual à PUC, à Unicinos, à UCS, à Unisc. Não é uma cópia, né? Nós temos que ter, ela tem que entrar em nichos que elas são importantes para a função de Estado. E isso é dar uma... Porque o que está acontecendo com a ERC? Ela está morrendo por inanição. Ela tem meia dúzia de aluno hoje, uma estrutura, ela está sendo feita para matar ela está praticamente morta, ela está na UTI hoje, né? E com zero, nós temos que ter capacidade de dar a ela novas missões. Eu acho que o desenvolvimento regional é importante, que é que embasou o surgimento da UERGS, mas eu acho que é preciso agregar a questão da educação. E o outro tema que o senhor me falou? A TVE, né? Veja, nós temos uma concessão. Não tem concessão, o Estado não vai deixar de ter concessão. Nós temos que buscar também na TVE ou na rádio tarefas que não são feitas pelas emissoras comerciais. Não adianta nós concorrer, o objetivo não é concorrer com a emissora. Mas hoje tem muitas questões, porque não tem mais uma TV Com, não tem mais outros canais, né? Nós não temos canais que cumpram um papel mais comunitário. Eu acho que pode ser um papel, porque vamos pensar o seguinte, a concessão vai continuar sobre a nossa responsabilidade. Isso é balela. Acabaram, mas não acabaram, né? Porque continua a concessão. Então, eu acho que ela tem que ter um papel de buscar o seu nicho de vínculo com a cultura, com o desenvolvimento regional, com as vocações regionais, com a comunidade se enxergar. Ela ocupar um papel que as emissoras comerciais não vão fazer nunca, né? E que ela, como emissora pública, pode fazer. Então tem que retomar ela, mas pensar exatamente o nicho que ela tem. Porque também para concorrer com o jornalismo com os outros, eu acho que não é o caminho, sinceramente. É a minha área, né? Eu sou jornalista. Aliás, trabalhei na TVE durante 14 anos. Comecei lá a minha profissão, né? E eu entendo que ela tem que ser retomada como uma TV pública para as funções diferentes, mas essenciais para a comunidade. A comunidade não se enxerga. Qual é o espaço que tem hoje para a comunidade debater na RBS, por exemplo? Não tem nenhum. Não tem nem programa local mais. Então esse é o papel que ela tem que ocupar e não ser uma cópia, né, às vezes mal feita, das TVs comerciais. Então eu estou propondo um caminho um pouquinho diferente, mas ela tem o seu papel. Eu acho que isso ela poderia cumprir maravilhosamente bem. Então tu tem que retomar as funções dela, porque a concessão existe. O que vai fazer? Vai vender o espaço? Não existe isso, né? A concessão, o Estado não pode abrir mão da concessão. Então isso é tudo uma conversa fiada. Aliás, o Estado continua pagando não o salário, porque os funcionários foram despertos, entendeu? Umas coisas que não soma nada, né? Então tinha que fazer um outro modelo e nós continuamos gastando do mesmo jeito. Vamos ser claros, os funcionários estão lá, entendeu? Então é uma conversa que a economia, inclusive, está sendo mais caro, na minha opinião. Nós criamos um problema que tu tem que criar posição para ser posição, entendeu? São tiros na lua que não nos deram nada, sabe? No afã de querer mostrar resultados, se produziu algo que não levou a lugar nenhum. Então vamos fazer coisas produtivas, não gastar energia em coisas que não vão a lugar nenhum, que é o caso que ocorreu, né? Obrigado. Rapidinho aí, Vivian e Gustavo, e para finalizar o Graça. Mais alguém gostaria? Eu. Maércio, no final. Em 2017 ainda a gente traz uma publicação no Correio do Povo, a palavra do engenheiro. Sim. E várias dúvidas nossas foram respondidas, né? Mas temos aí uma quebra de geração, temos também uma quebra aí do petróleo, talvez para o carvão, para o nosso pré-sal gaúcho, né? A questão da carboquímica. E também com recursos minerais aí que temos abundantes no nosso estado e diversos projetos em andamento e meio travados aqui no nosso estado. Então, a gente tem uma interface dessas instituições já citadas e a gente entende que serão papéis fundamentais nesse desenvolvimento aí da função, principalmente da carboquímica. E porque tem uma interface também com CE, com Sulgás, CRM, então são companhias aí que a gente defende a sua permanência no estado. Então a gente tem aí o pré-sal. E dentro da questão da mineração, projetos da metade sul, principalmente, que a gente tem investimentos aí com um futuro mais presente quase, que é para alavancar esses projetos de mineração que vão trazer aí muitos empregos, né, para a região metade sul e também o polo naval que está estagnado, né, no Rio Grande do Sul. São minhas colocações. Não sei se eu respondo todos juntos. Não, pode ser, eu já anotei aqui. Bom,
senhor, parabéns por demonstrar, primeiramente, conhecimento sobre a área energética, principalmente, inclusive, sobre a história da própria CE, como o senhor bem disseste, né? Já passamos por um monopólio estrangeiro, né, no setor elétrico aqui no Estado, e então é uma novela que nós já vimos anteriormente. Né? Então, privatizar, entregar né, o monopólio para a iniciativa privada não é nenhuma novidade para os gaúchos, né? Já tivemos esse cenário. Gostaria de lhe perguntar, de uma maneira bem objetiva, sobre a questão de uma proposta de recuperação da distribuidora, que é com relação à alienação dos seus ativos. Né? O que ocorre hoje, né? Como já foi perguntado aqui pelo engenheiro Diego, o grupo CE, o grupo é superavitário. O que acontece é um problema estrutural dentro da distribuidora, certo? E existe uma proposta de alienação de bens e investimentos da geradora, né, da CEGT, que poderia resolver o problema estrutural, né, de fluxo de caixa da distribuidora. Essa proposta não avançou, certo? No governo atual, e é uma alternativa, né, de preservarmos tanto a concessão da distribuidora e nós reerguermos o grupo como um todo, principalmente a distribuidora. O senhor enxerga essa alternativa, né, e aí pergunto inclusive para o candidato a vice, também Cláudio Bier, como empresário, né, isso aqui é uma questão de gestão de uma empresa, né, sem interesses políticos e ideológicos. O Grupo CE tem estofo, tem capital para se resolver sozinho. Né? É só deixar que eles façam as medidas gerenciais, que são medidas que hoje no cenário energético brasileiro estão sendo tomadas por todas as empresas. É uma simples decisão de governo permitir que a empresa faça a gestão dos seus ativos para que possa resolver os seus problemas. Eu gostaria de perguntar para o candidato se existe uma intenção de reativar e colocar à frente esse projeto que já existe, que vai estar detalhado, inclusive, um documento a ser entregue posteriormente da nossa reunião. Estou ouvindo todos. Todos fazem a pergunta e depois dá. É na sequência o Graci, Maércio e Diego, então. Rapidinho. Bom dia, candidato. Mogli. Seja sempre bem-vindo aqui. A minha pergunta se refere a um assunto que ainda não foi tratado aqui, que é a política ambiental. A SEMA e a FEPAM têm funções, a SEMA como órgão de política e a FEPAM como órgão executivo, elas têm sido identificadas meramente como aprovadoras de licenças ambientais. No entanto, há uma série de outras funções de incentivo, de fomento, até mesmo executivas, que ficam de lado. E particularmente no caso da FEPAM, hoje em dia, que ela ficou completamente identificada com a própria secretaria, né, e que essas funções, como por exemplo a promoção das áreas especiais ambientais, né, e dos parques e mesmo do zoneamento ambiental, que não estão sendo cumpridas. Então, eu pergunto como o senhor vê essa questão e como fazer com que a FEPAM retome as suas funções e até a ligação da política ambiental com a política de recursos hídricos, através do incentivo, do encorajamento, da participação dos comitês de bacia e a criação do órgão executivo da política de recursos hídricos, que são as agências de bacia hidrográfica. Ok. Maércio, Diego e Mogli. Bom dia, candidato. Parabéns pela sua clareza nas exposições. Eu venho na mesma linha do colega Graça aqui, a questão ambiental. O candidato falou que no Rio Grande do Sul o licenciamento ambiental leva cerca de 900 dias, 900 dias, média, né? Então, às vezes tem um pouco mais rápido, às vezes tem mais demorado. Dando seguimento a essa exposição ali do Graça, a política ambiental ela é regrada através do CISNAMA, né, federal, lá de cima vem até os municípios, passando pelo governo do estado. Mas eu vejo assim que a FEPAM e a própria SEMA, elas não têm estrutura suficiente para fazer o papel dentro do estado. E esses
900 dias são consequência dessa desestruturação. Que a política ambiental, ela engloba, além do licenciamento ambiental, essas questões. Ela é uma política bem mais ampla. Os recursos hídricos estão dentro da política ambiental, o saneamento está dentro da política ambiental. Então, ela tem um papel muito significativo dentro do Estado. Então, eu gostaria de saber se vai haver um incentivo na reestruturação, tanto de meios como de recursos humanos, dentro desse setor do meio ambiente, né? Como vai ser pensado isso aí? Ok. Diego Moglin. Eu vou abrir mão da pergunta. Moglin? Não, rapidinho. O senhor, as questões de resposta, traz à tona um assunto que é muito complicado, complexo. A questão da RS10. Uma rodovia pedagiada, e aí nós pensamos o seguinte: toda vez que a gente discute governo, a gente pensa sempre na questão econômica do Estado, a crise do Estado, a crise financeira, tá? E pensa geração de emprego. Então é a produção e geração de emprego. Então isso está resumido. Esquecemos do homem, esquecemos da pessoa. Então eu pergunto o seguinte: não seria talvez pensar, em vez de ter uma rodovia pedagiada, que nós já temos 448, tem um projeto de melhoramento 116 que nós até discutimos lá, que será prefeito lá em Canoas, tá? Pensar, o transporte metropolitano, hoje, seja por ônibus ou a Transurb, é 116. Se não for 116, é paralelo a 116. E do outro lado, onde tem o grande adensamento populacional da região, à direita da 116 que vai, não tem. Então, por que não pensar em RS10, fazer um corredor metropolitano de transporte? Deixa o anel viário para o outro lado. Inclusive, no documento que você vai receber, existe uma proposta de um anel viário diferente, que é perfeitamente possível fazer. E 50% da estrutura já está pronta. Pouca coisa a fazer. E pensar o lado direito da RS10, não como uma rodovia, mas sim um corredor metropolitano de transporte. Ou um BRT, ou um VLT. Mas pesado até 3 UNIs. Ok. Bom, tentar ser bem objetivo. Só que é uma tese, né? Dá para falar horas sobre todos os temas que foram colocados. Não vou tentar ser bem objetivo nos 5 minutos aí, as 5 questões. Primeiro, né, acho que o polo carboquímico é um potencial. Acho que nós temos que ter capacidade de usar esse potencial e buscar parceiros também para as coisas acontecerem, né? Não adianta também a gente ter uma bela ideia e nada se tornar realidade. Acho que tem um potencial real, né? Então acho que nós temos que usar os nossos ativos para isso. Questão da mineração, veja, tem um projeto da Votorantim que está uns 7 anos aguardando. Nós temos que ter capacidade de dizer o sim ou não. Se nós não queremos uma mina lá de chumbo que vai comprometer, porque isso tem um risco para o Rio Camaquã, para o meio ambiente, nós temos que saber dizer o não. A pior coisa que é isso, 7 anos depois nós vamos dizer o não agora. Então nós vamos ser respeitados se a gente se disser o não. Não queremos porque uma questão sustentável, ou queremos, bom, e aí vai ter quais são as garantias. Então nós temos que ter capacidade de fazer as coisas andar. Obviamente que quando a gente fala em carvão, fala em mineração, nós temos um impacto ambiental. Nós temos que buscar o equilíbrio e ao mesmo tempo, né, avaliar se nós vamos usar esse potencial ou não, né? Agora, eu acho que é um potencial que está aí, mas obviamente que ele tem um impacto ambiental. Não vamos achar que nós vamos fazer e tudo vai ficar, não, mas tem que ver o que é feito para minimizar. A questão do polo naval, eu vejo assim, o polo naval não foi igual para todos os lugares, né? Porque em outros estados os governadores se mobilizaram, houve uma redução de intensidade, mas não houve o desmonte que houve aqui. Aqui o governo assistiu de camarote, né? Como se não fosse com ele. Quer dizer, nós temos um investimento ali de bilhões que foram feitos e nós vamos simplesmente abandonar isso. A Petrobras vai produzir na China, Coreia, Singapura, vai produzir emprego lá e não vai produzir aqui. Então, tudo bem se houve erros aqui, ou ocorreram erros da Petrobras, muitos, mas não é fazendo novos erros que nós vamos corrigir os erros que foram feitos, né? Então, faltou compliance na Petrobras, faltou.
Como é que aquela figura lá... Não, mas antes também, o Paulo Roberto, como é que um cara numa mesa, num jantar, decide bilhões? Tem ali algo que não funcionou, né? Ou o Nessor Severo, alguém achar que o cara vai ganhar 120 mil reais, o cara não vai roubar? Faltou compliance. Ninguém pode decidir milhões numa mesa de jantar, tomando vinho. É falta de compliance, certo? Porque empresas privadas também têm o mesmo problema. Então, quem governa jamais poderia, a empresa número 1 do Brasil, ser tratada desse jeito. Então, nós temos que ir ao fundo no problema e não botar panos quentes, né? Por que a Petrobras chegou nisso? A esquerda jamais poderia permitir que a maior empresa, o maior patrimônio brasileiro, tivesse esse tipo de coisa. Quer dizer, uma governança totalmente equivocada, sem compliance zero. Porque eles usaram a política para roubar. Essa que é a verdade. Só que isso não é dito, né? A política foi o argumento, a ponta do iceberg. Na verdade, foi uma gangue que entrou lá para roubar, né, o Estado e usou a política, e a política aceitou isso, que é lastimável. Então é preciso colocar. Só que nós estamos botando tudo fora. E a sociedade está botando fora. Agora, se nós não souber fazer a crítica correta, nós vamos ficar achando que foi tudo bonito e tudo certo, e aí nós estamos pagando o preço que é o Polo Naval. Porque o Polo Naval também é fruto disso. É das escolhas do Pedro Parente, sim, mas é de escolhas anteriores que chegaram no que chegou. Não vamos botar aqui panos quentes. Eu não estou querendo fazer debate ideológico. Eu estou fazendo uma constatação, porque o Polo Naval é o resultado disso. Se nós não entender isso, nós não vamos mobilizar a sociedade e nós vamos ter capacidade de mobilizar e buscar uma solução. A CE, nós temos que ter... Eu não tenho ainda um diagnóstico assim, já concluído e uma proposta já definitiva. Eu acredito que tem saída, sim, tem capacidade, nós temos que dinamizar a empresa e capacidade de produzir. Nós estamos fazendo os diagnósticos e a proposta aí com relação à CE, mas é o meu caminho, é o caminho que nós estamos buscando de superação. A questão do meio ambiente, aí foi falado aí sobre a questão do zoneamento e tal, eu concordo. Então, uma política ambiental, o meio ambiente é um ativo. Tem que ser protegido onde precisa ser protegido, mas ele também tem que ser dinamizado. Não acho que é só um problema de falta de estrutura a questão do licenciamento. Nós hoje temos um sistema que considera as pessoas sempre um criminoso. Então, quando tu desconfia de todo mundo, tu precisa ter regras. Eu acho que nós temos que inverter, nós temos que ter um checklist. Nenhum engenheiro vai botar lá o seu registro profissional lá na RT. Ele não vai fazer que é um crime ambiental. Entendeu? Por que nós temos que inverter o processo? Vamos fazer um checklist, um bom checklist, com exigências, pressupostos para fazer o empreendimento e vamos ter um licenciamento célere. Agora, para ter o licenciamento célere, minha proposta é jogar 50% dos licenciamentos para os municípios, 40% para escritórios regionais e a FEPAM ficar com 10% daquilo que é essencial, daquilo que tem impacto, daquilo que mexe efetivamente na sustentabilidade, na biodiversidade. A FEPAM tem que se focar e aí a Secretaria vai poder pensar políticas de desenvolvimento, porque hoje não, hoje tem que estar... alguém me explica por que em Tunas, não sei se alguém foi aqui em Tunas, vocês já foram aqui em Tunas? Não? O senhor já foi? Então, fomos poucos que foram em Tunas, né? Tunas é 32 quilômetros de estrada de chão entre Arroio do Tigre e Jacuizinho são 13 quilômetros. Por que lá em Tunas o posto de gasolina lá tem que ser fiscalizado pela FEPAM? Essa é uma discussão que nós temos que fazer. Qual é a fiscalização efetiva que tem lá? Então, não é nenhuma. Então, nós temos que ter a capacidade de fazer a fiscalização que precisa ser feita, mudando as regras, né? E tendo parcerias, e tendo sistemas, e deixando a estrutura de Estado para cumprir o seu papel, para pensar políticas que envolvem a questão da diversidade, que envolvem a questão das bacias, que envolva a questão, né, de pensar a proteção, entende, para aquilo que é o essencial e não para, muitas vezes, por um volume que acaba tirando a essência da FEPAM e da Secretaria. Então, é preciso um novo arranjo e uma simplificação, né, que também estabeleça exigências claras e onde nós vamos também dizer o que nós queremos e o que nós não queremos. Então, isso é difícil, super difícil, mas é preciso e eu acho que esse é um caminho
para que a gente possa enfrentar o problema, né? Fazendo essa divisão de responsabilidades com escritórios regionais, uma regionalização e com a parceria com as prefeituras. E por fim, eu acho que a questão, sinceramente, anel é anel, né? Não é meio anel, né? Eu acho que fazer de um lado só é meio anel. Nós temos que pensar um anel, né? Envolve 360 graus, e pensar a expansão da Zona Leste, porque aqui nós temos uma expansão urbana, né? Nós chegamos a simular o que daria isso hoje em incremento de impostos e tal. Então, mais uma vez, quanto ganhar, quanto não ganhar? Porque assim, eu já tenho uma 116 que não é pedajada, tem uma 448 que não é pedajada. Qual é o problema de ter uma estrada pedajada na 010? É uma escolha. Nós temos um roteiro turístico. O mais importante roteiro turístico do Rio Grande do Sul é Gramado e Canela. São 6 milhões de pessoas que visitam. 6 milhões, certo? 2 milhões vêm no Natal, 2 milhões vêm durante o período e 2 milhões é o público flutuante do Rio Grande do Sul. 6 milhões. Então, a melhor roteiro nosso turístico, nós temos uma estrutura deficitária, que nós jogamos esse cara para 116. Tudo bem, agora tem a 448, vai durar quanto tempo esse arranjo que foi feito? Né? RS 20. Tu tem a 20, tem a 30, tá? Poderia melhorar a 30, né? Mas, entende, nós temos que olhar isso. Assim, a gente, né? Esse é o problema do Rio Grande do Sul, a gente nunca consegue chegar à convergência, porque sempre tem um porém, porque a gente é contra o pedágio. Eu vejo o sindicato das transportadores ser contra o pedágio, é ridículo, né? Nós, o operário ali vai pagar a empresa de logística, eles não querem hoje pedágio. Então, o cidadão ali, o operário que está trabalhando na construção civil, é ele que paga, né? Porque ele que está pagando os impostos para pagar lá a conservação das vias. Então, nós temos que, né, sair do lugar, né? Então, bom, eu acho que é uma ideia, mas pode ter outras melhores, vamos discutir as melhores. Eu não sou dono da verdade, né? Agora, que nós temos que construir um anel viário metropolitano, nós temos que fazer, até para poder ter um BRT, para poder ter um VLT, para poder ter um aeromóvel, né? Porque eu pergunto para vocês, nós temos hoje uma tecnologia disponível no Rio Grande do Sul e nós destruímos essa tecnologia. Aqui vocês são engenheiros. Quer dizer, todo mundo disse que não era viável o aeromóvel, que ia gastar mais energia do que era. Aí provou que não é isso, né? Teve uma campanha liderada pelo Cloraldino Severo para destruir o aeromóvel e conseguiu. Aí fizeram ali o aeromóvel no aeroporto. Provou que tudo aquilo que eles diziam não era verdade, mas não é suficiente, né? Então nós destruímos a tecnologia brasileira. Hoje, sabe o que acontece? Nós produzimos os veículos lá na Marco Polo. Conseguimos fazer um veículo de excelente qualidade. Porque esse veículo picareta que foi feito aqui na SP Trans, que é envolvido em corrupção, parou agora porque não funciona. Fizemos um trem, um veículo, né, de alta geração, porque a Marco Polo e a Randon se uniram, o que tem de melhor do Rio Grande do Sul. Nós poderíamos produzir, hoje tem 100 projetos de aeromóvel em 15 países. Sabe o que vai acontecer? Não acontece em lugar nenhum. Porque eles vêm aqui e dizem, bom, a tecnologia brasileira, gaúcha, onde é que está o aeromóvel? Não, nós não acreditamos. Vocês acham que alguém vai levar? Por que vocês acham que o aeromóvel não se viabilizou? O cara vai em Jacarta olhar o aeromóvel? Não, porque nós não transformamos ele num modal de transporte, mas ele tem condições todas. Veja, nós fizemos um arranjo, é isso que eu falo, quanto custa não fazer? Nós fizemos um arranjo, conseguimos que a Marco Polo parou uma linha para produzir 6 veículos, certo? Agora tudo foi para a lata do lixo, né? Porque a administração lá botou tudo na lata do lixo, perdeu tudo que nós fizemos. Mas fizemos um arranjo, Randon, Marco Polo, fomos em Viena para contratar a Siemens, porque nós precisamos de um sistema operacional. A Siemens, que é uma grande empresa mundial, resolveu, não é o contrato que era para eles, esse contrato que não é nada economicamente, mas criamos uma convergência, eles aceitaram, assinamos o contrato em Viena para a Siemens fazer o projeto. Eu estou só encerrando, mas acho que é importante porque aqui esse é um tema que vocês têm toda a ver. Esse é um questionamento, né, que tu colocas, né? Veja, nós, a Siemens, chamamos os chineses, porque alguém tem que operar. Eles se dispuseram a contratar, a obra era 100 milhões, eles foram para a licitação, 80 milhões. E a Queiroz Galvão veio com 83 milhões.
porque eles queriam a maior empresa do mundo, a China Rail, a maior empresa de trens do mundo, que era operar o aeromóvel, que eles querem levar o aeromóvel para a China, para implantar nas cidades médias lá da China. Aí nós dissemos não. Então este arranjo institucional, que é extremamente complexo e difícil, morreu, porque aí a justiça considerou que eles são uma empresa chinesa, porque não tinha um carimbo, né? Matou, não permitiu que eu assinasse a licitação acabou, porque, né, há 2 anos isso está andando, né? O preço já não é mais 83 milhões, os chineses já abandonaram a ideia de fazer, a Siemens, né, não quer mais participar, a Marco Polo se arrependeu de ter feito. Quanto custa isso para o Rio Grande do Sul? Nós poderíamos ter hoje, vamos pensar 100 cidades, cada cidade são 10, 15 trens. Nós poderíamos ter, né, aí uma quantidade de 1.500, né, trens, custa 6 milhões cada trem. Veja, a economia do Rio Grande do Sul poderia ganhar. Né? E teve uma ação, por exemplo, que a SPTran entrou lá, nós tivemos que derrotar, porque a SPTran é lobista, envolvida em escândalo, não aceitou que a Marco Polo estivesse fazendo. Então, nós não nos sensibilizamos, nós não nos mobilizamos. Quanto está perdendo a economia gaúcha com isso? Então, nós temos que fazer assim, quanto custa não fazer? Tudo bem, não é isso, é aquilo, é diferente, bom, não tem problema, mas quanto custa não fazer? E esse é o debate. Vocês são engenheiros, vocês estão no sindicato. Quanto mais nós dinamizar a economia do Estado, quanto mais obras de infraestrutura nós tiver, mais mercado nós teremos, mais capacidade de solução. Essa inação do Estado, quem afeta? Os senhores. Um Estado que nada faz, um Estado que não realiza, um Estado que não tem mercado hoje para o engenheiro. Os jovens estão indo embora. Vocês sabem, os filhos de vocês estão indo embora. Esse é um apelo que eu faço. Bom, vamos ajustar. Eu não sou dono da verdade dizer que é isso, mas eu acho que nós temos que ter capacidade de olhar para frente. Né? Tem já aí está o Programa Estadual de Logística e Transporte, o PELT, acho que já é um bom caminho. Eu vou, se Deus permitir eu for eleito, eu vou trabalhar com a inteligência, eu vou buscar soluções, eu vou buscar planos, mas eu vou olhar para frente, que é isso que o Rio Grande do Sul precisa, olhar para 20 anos, 30 anos, senão nós não vamos sair do lugar. E valorizar o que é nosso. Se nós não valorizarmos o que é nosso, o aeromóvel, para mim, é a coisa mais emblemática que tem. De novo, mataram o aeromóvel. É isso que aconteceu agora, né? Por politicagem que está acontecendo lá, é um absurdo que aconteceu. Aí a sociedade aceita, né? Porque eu não vi ninguém se manifestar contra isso e tal, simplesmente está isso, matou. E agora, na minha opinião, talvez uma morte definitiva. Porque, né, isso é uma questão hoje, nesse momento, que está difícil, porque os caras que vêm de lá não vão levar o aeromóvel. A Colômbia tinha um projeto pronto para implantar. Acho difícil eles implantarem lá, se a gente não tiver, porque existe um investimento para desenvolver esse sistema. Porque nós estamos testando uma tecnologia nova. Claro, tem um risco, tem, mas se nós não fizer isso, como é que nós vamos inovar? Se nós não ter capacidade de acreditar, quem é que vai acreditar? A Indonésia vai acreditar acreditar, pior que eles acreditar. E nós não acreditamos em nós mesmos. Faço um apelo para vocês. Obrigado. Então, antes do senhor encerrar, governador, o senhor me perguntou sobre a CE. Né? Eu vou lhe dar a minha opinião sobre a CE. Eu acho, concordo com o futuro governador, que eu acredito que a gente venhamos a ganhar a eleição. Eu acho que a CE é uma empresa, como disse o governador, controla o monopólio, mas ela tem que sofrer uma série de modificações. Ela tem que ser uma empresa administrada com a visão da iniciativa privada. Por exemplo, não é possível a CE pagar 10% de juro ao mês para o Estado, como ela está pagando hoje, porque não está pagando os ICMs e está custando 10% do ICM por mês. Vou lhe contar uma história que aconteceu para a minha empresa. Como eu disse para vocês, eu tenho uma empresa em Santo Antônio, outra em Farroupilha e outra em Cachoeira. Eu entrei numa licitação na CE, ganhei uma licitação para botar um equipamento, um guindaste num caminhão da CE em Farroupilha. Mandaram o caminhão para lá, nós montamos o guindaste, nos pagaram, com algum atraso, mas nos pagaram. Esse caminhão ficou um ano dentro da minha empresa. Foi mais de 50 e-mails para a CE, para retirar o caminhão. O caminhão estava lá, o serviço pago, pronto. O caminhão ficou lá ainda me tomando lugar, tinha que todos os dias tirar o caminhão dentro da fábrica e botar. Quer dizer, se a CE continuar assim, com esse tipo de administração, não adianta vender os ativos.
entende? Porque é mais ou menos como o senhor vender os móveis dentro de casa e como é que o senhor vai morar na sua casa? Então a CE, eu concordo com o governador, esse é o nosso projeto. Agora, tem que haver uma mudança grande na CE. De gestão. De gestão, uma coisa de misturar a iniciativa privada com a CE, porque senão aí não tem Cristo que aguente. Perfeito. Por exemplo, um outro exemplo, até para corroborar com a fala, imagina se a sua empresa tivesse, toda a receita da sua empresa tivesse que ficar parada numa conta bancária sem poder mexer, tendo que pagar os funcionários, né? Que é a lei do caixa único, que é a CE, que infelizmente é uma empresa estatal, é obrigada a passar, né? E não esquece que a CE também levou todos os passivos. Todos os passivos da privatização. Imagina uma folha de pagamento. Venderam o filé e ficou o osso. E uma folha de pagamento dos exaltados que não é reconhecida, né? Agora, se não houver uma administração, não vai adiantar. É isso que eu concordo com o senhor. Como eu disse, quando eu entrei na minha empresa, 10 dias depois pediram a falência. Eu fui lá, pedi mais um prazo e consegui retornar. Por que eu disse para você? Por que eu aceitei? Porque é um desafio muito grande, mas eu não sou assustado. Eu já peguei coisas parecidas com esse estado e consegui dar a volta. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a CE é uma situação mais ou menos parecida com essa. Tá bom. Tá bem, obrigado, candidatos. Obrigado Obrigado a participação dos nossos diretores. Eu quero fazer aqui então uma entrega simbólica aqui na nossa pauta mínima ao candidato, eleições 2018. Obrigado. Bem como também material da nossa Federação Nacional de Engenheiros, onde está aqui representado os dois diretores da federação, que é o Cresce Brasil, que também é um material elaborado por quadros técnicos da federação, e seus colaboradores. E também lhe passo a mão aqui também um livro que retrata a história desse sindicato. Que é um sindicato bem novo, mas já está com 76 anos agora. Mas também faço a passagem aqui.